Boa noite, povo de Deus, graça e a paz, tudo bem com vocês? Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, nós cremos que o Senhor tem uma palavra para todos nós, todos que estão aqui presencialmente na Igreja Batista Nova Vida e também aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que você seja edificado nessa noite com essa palavra que vai ser liberada, que todos nós sejamos impactados pela presença e que você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você possa ter uma vida mudada e transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus. A leitura bíblica de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, vai nos dizer assim: Senhor, eu amo a Tua palavra, glória a Deus. Neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenha medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, Senhor digno de toda glória, exaltado e glorificado é o Teu santo nome. Declaramos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que em todo tempo o Senhor é bom. Senhor, agora nós vamos ouvir da Tua palavra, e ela tem o poder de mudar o destino nosso, ela tem o poder de transformar a nossa história, porque ela já vem mudando a nossa vida, Senhor, desde quando nós encontramos ao Senhor Jesus e começamos a dar crédito à Tua palavra. Por isso, nessa noite, fale ao coração de todos nós, ministre ao coração de todos que estão nos assistindo, Senhor, todos que estão presencialmente e que estão nas redes sociais, que sejam impactados pela Tua palavra. Fale conosco, Deus, cativa a nossa mente, cativa o nosso coração. Nós precisamos de uma palavra e nós cremos que a resposta está no Senhor. Abençoe nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossa cidade, nosso país. Tenha misericórdia das nações da terra, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros versículos desta oração que foi feita por este homem chamado Josafá, um dos reis de Judá, e nós vamos aprender algumas coisas importantes aqui na oração desse homem, na batalha que ele travou, na batalha que ele passou. Porque muitas vezes, diante de nós, chegam batalhas, chegam situações que nós não estávamos preparados para enfrentar. Não é verdade? Sim ou não? Você já passou por isso? De chegar a uma situação inesperadamente, de chegar a uma batalha que você não está preparado. Mas de repente você se vê no meio daquela situação, você se vê no meio daquele aperto, muitas das vezes sem saber o que fazer, ou sem saber o porquê daquela batalha, como aconteceu, como surgiu, da onde que veio, e aí isso acaba, obrigado Mancida, isso acaba dando um nó nas nossas cabeças, e hoje nós vamos aprender aqui com Josafá o que fazer na hora das batalhas inesperadas, o que fazer na hora das minhas guerras, Então, o tema da ministração hoje, para que a gente seja ministrado pelo Espírito Santo, é vencendo as minhas guerras, vencendo as minhas dificuldades, vencendo os momentos que vêm sobre a minha vida, vencendo o dia mau, que o dia mau acontece, não é porque nós somos cristãos que nós não passamos pelo dia mau, mas a Bíblia diz que o dia mau, ele vem e depois vai embora. O dia mau, ele não dura o tempo todo. O dia mau não dura a vida toda, não dura um ano inteiro, Mas os dias maus vêm, as batalhas, as dificuldades, as guerras,
E nós temos aqui o exemplo de uma oração de um homem, de um servo de Deus, de um rei, investido da autoridade de rei, mas que era temente a Deus. E quando ele estava nessa batalha, né, quando ele estava numa situação difícil, então ele fez essa oração, e nós vamos aprender como vencer as guerras baseado nessa experiência de Josafá. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer quando vem a situação difícil é identificar a batalha, é identificar a guerra, é identificar a situação, né? 2 Crônicas, capítulo de número 20, agora o versículo de número 12, acompanhe comigo a leitura desse versículo. 2 Crônicas 20, versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá ele começa a identificar essa batalha. Ele diz: Senhor, vem um número muito grande de soldados, é uma multidão enorme de soldados. Ou seja, ele mandou alguém verificar, alguém estrategista, um dos seus auxiliares que entendia de guerra, que compreendia de batalhas, e ele mandou, né, que ele fosse espiar o exército inimigo para poder identificar quantos soldados tinham, qual era a batalha. Então a primeira coisa na hora das guerras é identificar a batalha, porque muitas vezes nós escolhemos batalhas erradas, muitas vezes nós entramos em batalhas que não são nossas, entramos em guerras que não são nossas, nós tomamos as dores, as batalhas de situações que não são nossas, e que muitas das vezes a gente não tem permissão de Deus para entrar nessas batalhas. Desde quando eu comecei a ser ministrado sobre batalha espiritual, sobre a guerra espiritual, a gente sempre tem uma postura, um posicionamento, né? E por muitas das vezes eu ia na casa de pessoas que me convidavam, sendo elas cristãs ou não, eu ia na casa delas e entrava em batalha espiritual pela vida delas. E nenhuma dessas estratégias era de ungir a casa da pessoa. Eu não sei quantos que estão aqui se já fizeram isso. Se você não fez, unge a sua casa, né? Consagra a sua casa, o território que você tem, né? A gente de batalha espiritual, quem já está conosco há mais tempo e foi ministrar, sabe que a gente sempre fala disso, das maldições territoriais, né? E de um tempo para cá, Deus foi ministrando no meu coração para mim não entrar em algumas batalhas, para mim não fazer a unção em qualquer casa. Porque uma coisa é eu fazer uma unção, eu consagrar o terreno, consagrar a casa de uma pessoa que serve a Deus, de uma pessoa que é temente ao Senhor. Eu vou lá, eu unjo os umbrais da porta, eu unjo a casa toda, apresento ao Senhor, e eu sei que aquela pessoa vai construir um altar de adoração a Deus dentro da casa dela, ela vai ser fiel ao Senhor, ela vai caminhar. E a outra que não serve a Deus? Que garantia eu tenho que depois de ungir a casa dela, ela não vai trazer um altar de maldição, um altar de feitiçaria, um altar de macumbaria, um altar de idolatria, ela não vai trazer vícios terríveis para dentro da casa dela. E aí eu entro numa batalha para daquela pessoa que não é minha, e aí eu vou sofrer as consequências daquela guerra, eu vou sofrer as retaliações do diabo, né? Então, Deus foi ministrando no meu coração. Em algumas casas, simplesmente eu consagro a chave da casa. Em outras, que Deus dá a direção, que são cristãos. Então, principalmente aqueles que são ovelhas aqui do rebanho, né, que são da família. Aí a gente entra na batalha. Existem muitas batalhas que não são nossas. Que são do colega do trabalho, que é do parente, que é do vizinho, mas não são nossas, né? E existe
batalhas que trazem consequências terríveis por causa da nossa escolha, por causa do nosso posicionamento. E existem batalhas que Deus permite para o nosso crescimento. Existem batalhas que Deus permite, situações que Deus permite para o nosso crescimento. Eu vejo muita gente citando errado um texto de Romanos 8, se não me engano 37, 38, que diz: mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Eu vejo tanto de gente abrindo a boca e dizendo, mas não são crentes, não servem a Deus, não são cristãos, não aceitaram Jesus, não disseram sim, mas eu e você, que servimos a Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Até o dia mau, até o dia mau. Até a situação difícil, até a situação difícil. Porque Deus não permite que venham situações, que venham batalhas sobre eu e você, que nós não consigamos suportar, que nós não consigamos resistir. Então, as batalhas que Deus permite a gente passar, é porque elas vão nos fazer crescer. Deus não permite batalhas sobre nós para nos derrubar. Que prazer é esse de um pai ter de ver o filho caído, derrubado, desviado? Nenhum. Então, não é assim. Nós temos um pai amoroso, não é um pai vingativo, é um pai amoroso. Então, as batalhas, as situações que Deus permite, é para o seu crescimento, é para você conectar mais com Deus, é para você conectar mais com o irmão da igreja, é para você servir mais, é para você abrir mais, para você ser mais generoso, para você comprometer mais, para você crescer mais. Ou talvez é até um chamado ministerial do Senhor para a sua vida, para que você trate pessoas naquela área que você está passando dificuldades. Deus te levanta, né? Mas batalhas que Deus permite. Outras a gente entra, outras a gente compra a briga sem ser nossa. Então nós encontramos aqui a primeira orientação para vencer as batalhas. Identifique a batalha. Da onde está vindo essa batalha? É espiritual? É carnal? É natural? Nós precisamos identificar qual é essa batalha que você está travando. Da onde vem essa batalha? Qual é a origem dessa batalha? É preciso se identificar, é preciso, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre, é preciso pedir ao Senhor que nos revele. Josafá, de alguma maneira, a Bíblia não fala qual, ele recebeu o relatório. Olha, Josafá, está vindo uma multidão, os soldados que vocês têm aqui não vão dar conta. Ou seja, alguém trouxe o relatório, alguém identificou a batalha. E aí ele vai dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque nós não conseguimos suportar. Então a primeira coisa é identificar a batalha. Qual é a batalha que você está passando? Como é que surgiu essa batalha? Da onde surgiu essa situação? Um dia eu estava aqui nesse salão, uma mãe me pediu para poder aconselhar um filho dela, não crente. E nós estávamos sentados mais ou menos aqui assim à minha direita, e a gente conversando, e ele contando a experiência de vida dele de, acho que 17 anos, como é que estava a vida dele, a situação da dificuldade que ele estava passando, e ele contando, e aí Deus foi me dando graça para fazer algumas perguntas chaves dentro de aconselhamento pastoral, e então eu fui buscando, e aí ele se lembrou de um fato que ele passou, que ele vivenciou, me parece, na época, há 17 a 20 anos atrás, um fato que aconteceu com ele, numa cidade próxima aqui, e ele detalhou o fato, detalhou o que aconteceu, o que a pessoa falou para ele, e aí de repente ele parou e me olhou, eu olhei para ele, e aí eu disse para ele: você entendeu? O que está acontecendo com a sua vida começou lá nesse encontro que você teve com essa pessoa. E aí ele regalou o olho e começou a entender o que o Espírito estava dizendo, porque nós identificamos aonde começou a batalha da vida dele, aonde começou a maldição que entrou na vida dele, e já fazia quase 2 décadas que ele tinha sérios problemas de relacionamentos. E começou num dia, num encontro com uma pessoa que trouxe uma palavra para ele.
Porque o pastor Tiago diz que de uma mesma boca pode proceder bênção ou maldição. Mas, meus irmãos, não sejam assim com vocês. Que da boca de vocês saiam palavras de bênçãos. Então é identificar a batalha. É clamar ao Senhor: Senhor, da onde vem essa batalha? Aonde foi que eu entrei? Que situação é essa que eu me envolvi? Como é que eu vou ver? Como é que me ajuda a identificar esse problema? Onde foi que começou, Senhor, para que eu possa cortar o mal pela raiz? Já ouviu essa expressão? Cortar o mal pela raiz. Então a primeira coisa é identificar a batalha. A segunda atitude é traçar uma estratégia. Pensar e pedir a Deus uma direção para poder vencer aquela batalha. Vamos ler o versículo de número 15? Acompanha comigo aí, 2 Crônicas, capítulo 20, versos 15 e 16. Senhor, eu amo a Tua palavra. Glória a Deus. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Então muitas batalhas, ou as batalhas, a gente precisa traçar estratégia para vencer as situações difíceis, Josafá entendeu qual era aquela batalha, e ele traçou uma estratégia, Ou, na verdade, não foi ele deixou Deus direcionar, ele deixou Deus traçar a estratégia para ele. Ele apresentou a Deus, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, me ajude. O que eu faço para poder vencer essa batalha? E aí então, Deus vai dar para ele a direção, mas Deus vai falar: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Só que eu vou te dar uma estratégia, em determinado lugar, na ladeira de tal, você vai encontrar com aquele povo. Ou seja, Deus deu para ele uma estratégia. Ele não saiu: olha, agora vocês vão para o sul, vocês vão para o norte, vocês vão para a direita, vocês vão para a esquerda. Não. Deus deu para ele a direção, mostrou aonde era o lugar que era para encontrar com aquela multidão de soldados que estavam vindo, Então, se ele tivesse saído para a batalha sem orar, com certeza ia perder a batalha. O segredo, ou eu não gosto muito dessa palavra segredo, mas o sucesso está em orar, em buscar a direção. Deus, me deu a estratégia para mim vencer essa luta que eu estou passando. Me dê uma estratégia, Senhor, para vencer essa batalha que eu estou vivendo, que eu estou nela. O que eu faço? Quais são as palavras que eu devo falar? Quais são as atitudes que eu devo tomar? O interessante, o importante, irmãos, é a gente buscar a direção de Deus, porque Deus dá estratégia. Deus é estrategista. Quando você ler a Bíblia com os olhos voltados para a estratégia, você vai ver muitas estratégias que Deus deu, muitas coisas que Deus direcionou. Não vai por aqui, usa isso, espera aqui. Deus foi dando as estratégias. Então, trace uma estratégia, busque de Deus, Não é interessante para nós só saber que tem um problema. Quantas pessoas, elas sabem que tem um problema, mas elas não buscam a estratégia para resolver o problema. Tem gente que venera os problemas, você sabia disso? Tem gente que cultua as batalhas. Tem gente que tem prazer em dizer, das batalhas que ele tem. Nós chamamos isso de testemunho. Tem pessoas que vai dar um testemunho, e o testemunho edifica, irmã Cida. O testemunho traz vida. E o verdadeiro testemunho edifica. A gente recebe com prazer, a gente não tem ciúmes, a gente se alegra, motiva a gente, mas tem aquele que vem dar o testemunho.
Porque ele exalta a dificuldade, ele exalta a dificuldade, ele exalta o problema, ele exalta a doença, ele exalta o remédio, ele exalta o tratamento. Tem gente que venera. Ao invés da pessoa gastar energia para planejar, meu Deus, como é que eu vou fazer para vencer isso aí, Senhor? Como é que eu vou fazer para sair dessa? Pessoa cria o gigante, ele alimenta o gigante, né? Às vezes a batalha não é tão grande assim, mas por tanto ele alimentar, aquela batalha se torna enorme, grande, né? Então, concentre, depois que você identificar qual é a batalha, o que precisa ser resolvido, a estratégia. Vai orar a Deus e vai pedir, né? Esse capítulo aqui que nós estamos lendo é a oração de Josafá. É a oração quando ele recebe os emissários e que os emissários falam: olha, está vindo uma multidão contra você, não tem jeito, nós tentamos negociar a paz, mas não deu, eles vão entrar aqui com tudo e vão matar, vão acabar com tudo, vai matar mulher, vai matar menino, vai acabar com tudo. E aí Josafá fazer o quê? Orar, apresentar ao Deus dos céus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, né? Ao Deus Todo-Poderoso. E aí Deus dá a estratégia: olha, vocês vão por esse lugar, vocês vão encontrar este lugar, mas fique calmo que a batalha é minha. Então busque de Deus a estratégia para vencer essa luta, para vencer essa batalha, né? Terceira atitude para que eu e você vençamos as nossas guerras está no versículo 17 que nós lemos na introdução. Eu vou lê-lo novamente, né, mas justamente assumir uma posição diante do Senhor. O versículo diz assim: neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. É o interessante que Deus, ele não nos tira, ele não nos desvia das batalhas, mas ele está conosco nas batalhas. Ele está conosco nas situações, né? Deus disse para Josafá: olha, fala com o povo que vocês vão sair. Não vai ficar ninguém escondido, não vai ficar ninguém debaixo da cama com medo, vocês vão sair, mas fica tranquilo, toma posição de guerra, porque essa batalha eu vou lutar por vocês, eu vou guerrear por vocês, mas vocês vão sair, vocês vão tomar uma posição, né? Não adianta nada reconhecer a batalha ou traçar a estratégia da batalha, né, se a gente não toma uma posição, se a gente não toma um posicionamento, né? As grandes batalhas que eu já passei, eu sempre tomei posicionamento, nunca abri mão de princípios, até mesmo em questões pessoais da minha família, dentro de casa eu tomei posição, tomei, o coração quebrado, duro, coração duro não, coração arrebentado, mas eu disse: pode ir, mas não tem a minha bênção. Ah, mas eu vim aqui para o Senhor me abençoar, para mim ir. Não, você pode ir, a vida é sua, mas eu não te abençoo. Porque eu vou abençoar uma coisa? Nós precisamos posicionar, irmãos. Cristão precisa se posicionar. Não é porque a pessoa é chegada, é querida, é um parente, que ela vai dar um passo errado que você vai: oh, Deus abençoe, vai com Deus, que seja feliz. É igual eu vejo, né, via, né, agora o Facebook me bloqueou, tive que fazer outro, fez. Mas muitas vezes lá está um casal todo torto lá, se iniciando algum relacionamento, aí lá tem um monte de cristão colocando que Deus abençoe, que seja feliz. Como é que Deus vai abençoar um negócio que está fora do princípio dele? Então, a vida da gente na hora da batalha, você precisa tomar um posicionamento de lutador, de guerreiro, de fé. Eu não abro mão, está difícil, mas eu vou continuar orando, eu não negocio. Então é o posicionamento. Então tome a sua posição quando for preciso. O povo poderia ter ficado em casa. Para que os soldados iam vestir
as suas roupas de guerra? Para que os soldados iam pegar as suas lanças? Para que iam sair uma multidão de soldados? Eles iam ficar em posição de guerra, se Deus já havia dito para eles que quem ia guerrear aquela guerra seria ele, como de fato foi. Não precisou nenhum soldado de Israel arrancar a espada para lutar, mas Deus mandou eles se posicionarem. E nós precisamos nos posicionar diante das batalhas, diante das dificuldades, das adversidades. Nós não podemos ficar escondido, com medo. A gente tem que se posicionar como cristão, como servo de Deus, como quem confia no Deus Altíssimo, como quem não abre mão de princípios, não abre mão de palavra de Deus. Deus disse para eles: toma a posição, né? Quais são os posicionamentos que você precisa tomar nas suas batalhas? Quando você enfrenta uma situação difícil, quais são as posições que você entende que você está falhando, que você precisa tomar para vencer essas batalhas? Então, para vencermos as guerras, nós precisamos não só reconhecer a batalha, não só traçar estratégia, mas assumir uma posição. Porque aí Deus vê que você se posicionou. Aí Deus vê que pode contar com você. Aí Deus vê que você é alguém de fé, que é alguém de princípios. Nós temos muita gente que não sabe andar por princípios. Anda por tudo. Está tocando a banda para a direita, vai para a direita. Está tocando a banda para a esquerda, vai para a esquerda. Né? Não sabe ter posicionamento. Um posicionamento cristão, um posicionamento sadio, um posicionamento por princípios da palavra. Não sei, talvez é isso que está faltando para você vencer essa guerra, essa batalha. É um posicionamento mais enérgico, é um posicionamento mais firme, é um posicionamento de cristão, de servo de Deus, né? Um posicionamento dizendo: eu sou cristão, eu creio na palavra, eu creio em Deus. Então é tomar essa posição, que foi o que Deus orientou para Josafá. Fica quieto, olha, vocês não vão lutar, eu vou vencer essa batalha por vocês, mas toma posição, né? E em último lugar, né, para que nós possamos vencer as nossas guerras, celebre a vitória, seja ela qual for, pequeninha do jeito que for, mas celebre. Hoje é dia de celebrarmos, irmãos, porque nós estamos vivos. Hoje é dia de celebrar porque nós estamos na casa do Senhor. Mas muitas das vezes nós esquecemos de celebrar as pequenas vitórias, porque nós queremos celebrar só as grandes, só as que foram, né, substancialmente enormes para nós. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 25 e 26, diz assim: Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Olha que vitória extraordinária. A quantidade de soldados que vieram para lutar foi tão grande, que precisou de 3 dias para poder recolher o que tinha ali com aqueles soldados. Era costume daquela época, um exército, quando perdia a batalha, o exército vencedor então ele recebia os chamados despojos da guerra. Ele pegava tudo que aqueles soldados tinham, de ouro, prata. Se tivesse pessoas sobreviventes também, era como prêmio de guerra, né? Você imagina 3 dias o povo recolhendo as coisas, porque era muita. Mas no 4º dia, eles não esqueceram de agradecer ao Senhor, de celebrar ao Senhor dos Exércitos. Então celebre a sua vitória, mesmo que ela pareça pequenininha, celebre a sua vitória. Muitas das vezes nós cristãos,
movidos pela fé que temos, porque a Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. Se a gente for andar pelo que a gente vê, irmãos, a gente vai celebrar muito pouco, a gente vai conquistar muito pouco, né? Mas a gente vive não é por vista, é por fé. Então muitos, entendendo isso, a questão da fé, eles já começam a celebrar antes de chegar à vitória. Eles começam a celebrar no meio da guerra, né? Porque faz parte da guerra a celebração, né? A celebrar ao Senhor dos Exércitos, né? Quantas vezes recebemos vitórias, mas não celebramos? Porque nós achamos que é normal. É normal. Quantas vezes Deus dá o livramento e nós não celebramos? Quantas vezes Deus faz alguma coisa? Quantas vezes acontece alguma coisinha e nós não celebramos, não adoramos, não exaltamos ao Senhor? Então, quer vencer as suas guerras? Celebre a Deus, celebre ao Senhor, né? Davi, ele entrou para a história como um dos grandes reis de Israel, mas falhou, porque era homem, era ser humano, como todos nós aqui, mas Davi tinha um diferencial, que isso eu penso que era uma das coisas que agradava a Deus, além da sinceridade. Ele fazia festa, ele celebrava, ele adorava, e quem celebra tem direito à conquista, quem celebra tem direito à vitória. Então celebre. Celebre a vida, celebre a sua casa, celebre a sua família, celebre a igreja que você tem para pertencer, celebre, né, aquilo que Deus te deu, é pouco, é muito, mas celebre ao Senhor, tenha gratidão a Deus, e gratidão começa dentro do coração, gratidão começa lá dentro do nosso interior, né? Então, o fato de você estar aqui hoje já é um excelente motivo de celebrar ao Senhor, né? De celebrar a Deus. Eu tenho acompanhado muitas vezes no Instagram quantos falecimentos a gente tem aqui na nossa cidade, que é computado lá, né? Computado não, que é divulgado, né? Mas tem semana que quase todos os dias morre uma pessoa. Quase todos os dias. Quantas pessoas morrem por minuto no nosso país, no mundo? E nós estamos aqui vivos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, para a gente finalizar essa batalha, não, né? Também, vamos finalizar a batalha, né? Que Deus, apesar de que para nós, quando a gente finaliza uma batalha, vem outra. Não é verdade? Finaliza uma, vem outra. Né? É assim mesmo, né? É, como dizia o nosso irmão Lázaro, é passando pela prova, dando glória a Deus, né? Está morando lá na eternidade com Jesus. Então, identifique as suas batalhas hoje. Ouça a Deus. Peça a Deus que te dê estratégias necessárias, né? Se posicione diante das batalhas. Não se esconda, não tenha medo, se posicione, né? Diante das batalhas e diante de Deus, diante do Senhor. Celebre em fé aquilo que o Senhor já fez por você e aquilo que Ele irá fazer, celebre, né? Veja suas batalhas, né, se tornando as batalhas do Senhor. Veja Deus te dando o livramento, veja Deus te abençoando, porque, meu querido, Deus, Ele entra conosco no meio de uma batalha. Mas a gente precisa convidá-lo para entrar, a gente precisa chamá-lo para estar conosco no meio da batalha. Amém? Que você e eu sejamos vitoriosos em meio às nossas guerras. Vamos orar ao Senhor. Você pode fechar a sua Bíblia. E eu gostaria, nesta noite, se você pudesse, que você ajoelhasse e você apresentasse a Deus mais uma vez as suas guerras. Só que hoje de uma forma diferente. Pedindo: Senhor, me dê estratégia. Eu quero sair daqui e o Senhor me dá estratégias ainda essa noite para mim lutar. Porque às vezes, irmãos, você está lutando sem estratégias. Porque às vezes, né, existe estratégias para que você possa vencer essa batalha, essa dificuldade que você está passando. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê as estratégias, a sabedoria, a graça, a palavra certa, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Se você puder, se ajoelhe aí. Né? Se não puder ajoelhar, fique em pé mesmo, né? Não tem problema.